Bom, boa tarde a todos. A gravação já começou, tá? Antes da gente iniciar o conteúdo da unidade 1, eu queria fazer um esclarecimento sobre o conteúdo programático de vocês, né? Em Economia Geral 1, que foi ofertada no ERE, oferta eu acredito que foi de outubro até dezembro, tá? A ideia do conteúdo programático, quando eu fui pesquisar o projeto pedagógico de administração, onde tem todas as ementas e tudo mais, era explicar a origem da ciência econômica, né? E, posteriormente, mostrar as origens do próprio sistema capitalista. Isso na 1. A 2, eu achei muito interessante, quando eu fui ver o conteúdo de vocês, que ele, na verdade, é um mix de 4 disciplinas nossas, tá? Macroeconomia, que para vocês fazerem uma visualização, em economia nós temos macro 1, 2 e 3, é chamada disciplina pilar, disciplina base do curso. Microeconomia, que é a mesma coisa, é outra disciplina base, ou disciplina eixo, também micro 1, 2 e 3. Desenvolvimento econômico, que é uma matéria fundamental do final do curso, e economia brasileira, tá? Que no caso nós temos subdividido em 2, formação econômica do Brasil, que é toda a parte histórica, e economia brasileira contemporânea, que vem até a atualidade, ao momento que a disciplina estiver sendo ministrada. O conteúdo programático de vocês, Economia Geral 2, ele faz esse mix dessas 4 disciplinas. Então, a gente escolheu um texto, que nós vamos trabalhar com ele mais adiante, exatamente visando atender a essa demanda do projeto pedagógico de administração, tá? Que é a área, é o curso de vocês. Então, dito isso, deixa eu me apresentar, não sei se alguém aqui foi meu aluno da turma de Economia Geral 1, foi uma turma maravilhosa no ERE que eu tive, tá? Meu nome é Celina Cunha, eu sou economista com mestrado em desenvolvimento econômico. A minha área é desenvolvimento econômico, foi a disciplina para a qual eu fiz concurso para o FPA há quase 25 anos atrás, vai completar agora no meio do ano 25 anos de UFPA. Antes disso, eu já trabalhava no ensino superior há quase 7 anos, então, na verdade, eu vou completar em outubro 32 anos já de ensino superior, que era a antiga Unespa, que foi uma fusão das antigas faculdades integradas do Colégio Moderno, FICOM, com o ensino superior do Pará, que era o então CESEP. Eles se uniram e formaram a Unespa, que acabou virando a mantenedora da UNAMA, a primeira universidade particular reconhecida pelo MEC para a região norte, em 1993. Hoje ela pertence, não é mais de um grupo local, mas sim ao grupo Ser Educacional. Tá? Então, a gente vai começar a nossa unidade 1 com a formação de preços no sistema econômico. E aí, dentro daquilo que eu expliquei para vocês, tá? Aqui nós já vamos ter o nosso primeiro mix entre macro, micro e desenvolvimento. Tá? Então, vamos devagar. Na introdução, item 1, o que é um sistema econômico? Porque se você vai estudar a formação de preços dentro do sistema, você tem que saber o que é. Tá? Na ciência econômica, um sistema econômico significa um conjunto de relações de produção estabelecidas entre os agentes econômicos. Quais são esses agentes? As empresas, os governos e a sociedade civil. Tá?
Vamos esclarecer um pouco as coisas aqui. Quando a gente fala de agentes econômicos, nós não estamos delimitando o tamanho da empresa. Então, isso aqui vai, quando você diz empresas, vai variar do pequeno, do microempresário, médio empresário, grande empresário, as multinacionais, até as corporações transnacionais, que são aquelas que estão presentes em vários países, têm um tamanho gigantesco, etc. A mesma coisa governos, aqui não está se definindo se é a nível municipal, estadual, federal, dentro de um mesmo país ou a nível internacional. Tá? Então, são considerações aí. A mesma coisa a sociedade civil também, a gente não, nesse primeiro momento, não entra no mérito se é a sociedade civil organizada, através das ONGs, ou não, ou a sociedade de uma maneira geral. Tá? Deixa eu ver se tem alguém pedindo para entrar. Tem. Aqui. Pronto. Voltando para cá. Então, temos um conjunto dessas relações estabelecidas entre os agentes e as forças produtivas. Tá? Que forças produtivas serão essas? Matérias-primas, insumos, maquinário e tecnologia, que pode ser local, nacional ou mundial. Então, veja bem que você tem dois conceitos chaves aí, que é a primeira mensagem teórica da aula. De um lado, agentes econômicos, empresas, governo e sociedade. Do outro lado, forças produtivas, matérias-primas, insumos, maquinário e tecnologia. Só lembrando que insumo é a matéria-prima que já foi tratada, tá? E ela vai servir de base para outros produtos finais. Tá? Todo tipo de maquinário, aqui desde o mais simples até o mais sofisticado, e a própria variável tecnologia, que hoje envolve, por exemplo, os sistemas de gestão empresarial. Ou seja, se você tem uma grande empresa, por exemplo, como a Fiat, ela tem um sistema particular dela, é uma espécie de intranet, que é específico da empresa, porque por ali vão circular as informações confidenciais daquela empresa. Tá? Todo mundo entrou, não tem ninguém pedindo para entrar, então vamos seguir. A partir daí que você entende o que é esse sistema, ele pode ser local, nacional ou mundial. Aqui eu queria dar uma explicação. Do ponto de vista da ciência econômica, quando você fala local, tá, significa onde você está. Então, por exemplo, se eu estou analisando o sistema econômico de Tucuruí, sul do Pará, o meu local vai ser o município de Tucuruí. Se eu estou analisando a região metropolitana de Belém, vai ser a região metropolitana de Belém. Se eu estou analisando o sul da França, também é local, entendem? Há uma diferenciação entre local, nacional e mundial, sem aquela divisão que no Brasil a gente está muito acostumado de tudo é municipal, estadual ou federal. Tá? Agora mesmo, toda essa guerra de lockdown e tudo mais, prefeituras, governadores, governo federal, etc. Tá? Mas, quando você traz para uma interpretação na área da economia como ciência, local é especificamente onde você está, nacional são os estados nacionais, os países reconhecidos independente de forma jurídica, tá? E mundial é quando você analisa como um todo. Por exemplo, o gráfico que eu escolhi para trazer para vocês, como primeiro gráfico, como eu queria impactar, como eu queria chocar, eu escolhi um mundial, tá? Que é para mostrar a maioria dos países. Tá? Bom, como eu sei que é um assunto que ele é um pouquinho, vamos dizer assim, espinhoso, a gente vai devagar. Então, antes de seguir para a formação de preços,
Vamos tentar fechar. Todo mundo que está aqui entendeu o que é um sistema econômico, ou está com alguma dúvida, ou eu falei alguma coisa que não ficou claro. Lembrando que você tem, de um lado, agentes econômicos, do outro lado, você tem forças produtivas, e elas vão interagir. Isso é um sistema econômico. Só lembrando, para a gente ser ainda mais detalhistas, que essa terminologia, sistema econômico, é uma terminologia keynesiana. É de origem do Keynes, que é uma escola de pensamento da economia, tá? E que eu entendi, conforme eu analisei o conteúdo programático de vocês, que é a linha que o conteúdo programático de vocês segue. Se eu fosse classificar do ponto de vista da escola de pensamento econômico, todo o conteúdo de vocês, analisado como um todo, da primeira à última unidade, ele é um conteúdo nitidamente pós-keynesiano. Isso não tem nada de errado, porque a escola keynesiana ela é considerada o nosso mainstream, quer dizer, a nossa corrente principal. Então, não tem absolutamente nada errado. Eu só estou falando isso porque, se você for ler, por exemplo, numa outra escola, por exemplo, a escola marxista, ele não chama sistema, ele chama modo de produção. É a mesma coisa, só que ele vai tratar por classes sociais, trabalhadores de um lado, empresários de outro. Já o Keynes não, ele vai trabalhar com todos os agentes econômicos, governos, sociedades, empresas, e, de outro lado, todos os fatores produtivos. Tá? Bom, então tá tudo bem, eu estou vendo aqui no chat, todo mundo entendi, então vamos seguir. Tá? Bom, entramos no assunto do título da unidade de vocês, tá? Que é a questão da formação de preços. A formação de preços dentro do sistema econômico ocorre através de uma interconexão entre os custos econômicos de produção, que vai entrar em capital constante e capital variável, e os custos de mercado. Então, vamos entender direitinho o que são esses custos. Primeiro, o que se chama capital constante? São todos os equipamentos, desde o mais simples até o mais sofisticado, maquinário, matéria-prima, tudo que você vai precisar para produzir um bem ou serviço. E capital variável são as pessoas, são os trabalhadores, de todos os níveis, do nível mais simples até o mais alto nível dentro da empresa. Tá? Quando você soma custos de capital constante e custos de capital variável, você tem os custos econômicos da produção. Que, por outro lado, eles vão se somar aos custos de mercado. Veja bem, eu queria chamar a atenção que custos de capital constante e custos de capital variável estão dentro do processo produtivo. Seja qual for o bem, qual for o serviço que você estiver produzindo. De outro lado, os custos de mercado, eles são mais subjetivos. Por exemplo, valor da marca. Valor da marca é algo que, inclusive, a área de vocês, que é a administração, estuda muito mais do que a economia. Eu vou dar um exemplo para a gente sair dessa abstração. A marca Tiffany's, que é uma marca famosíssima de joias, é uma marca que está há décadas no mercado. Para quem já assistiu aquele filme da bonequinha de luxo, cujo nome original, bonequinha de luxo, é um nome traduzido para o português. O nome original daquele filme é Breakfast at Tiffany's, que significa o café da manhã na Tiffany's, que a personagem principal adorava essa loja. O que está acontecendo agora, nos últimos anos? As clientes da Tiffany's estão morrendo, ou seja, aquelas senhoras riquíssimas que assistiram bonequinha de luxo, que choraram, que compraram as joias.
elas estão falecendo. E a marca resolveu que ela tinha que se reposicionar no mercado. Ou seja, ela tinha que conquistar os jovens milionários. Então, por exemplo, ela fez um investimento muito grande no Oscar, na cerimônia do Oscar, quando ela emprestou um colar feito com um dos diamantes mais caros do mundo, que é o diamante rosa, que é um diamante que ele só havia saído uma única vez, exatamente para a filmagem do filme Bonequinha de Luxo, e ele saiu para adornar, vamos dizer assim, o pescoço da Lady Gaga na cerimônia do Oscar, aquela em que ela cantou a música e tal, e foi um sucesso e tudo mais. Né? Então, eles emprestaram para a celebridade, com um grande esquema de segurança. Veja bem que a Lady Gaga ela não comprou o diamante, foi emprestado para ela ir à cerimônia do Oscar, pela transmissão, etc. E isso fazia parte da estratégia de reposicionamento da marca. Ano passado, 2020, os acionistas da Tiffany chegaram à conclusão que eles não estavam conseguindo, que mesmo com investimento maciço em propaganda para jovens milionários, que eles não estavam conseguindo atrair esses jovens milionários. Então, houve uma grande negociação que já vinha em andamento e a marca foi vendida para um dos maiores grupos franceses de controle de marcas, que é o Grupo HSM. Os valores não foram revelados, mas ela continua lá, Tiffany's, mas a ideia é reposicionar a marca, continua sendo atrair jovens milionários. Tá? Custos de propaganda e marketing, outro assunto que a administração é muito mais, vamos dizer, sábia do que a economia. Tá? Está havendo uma grande modificação com a questão da pandemia, tudo isso que está implicando para as empresas, e-commerce, que é o comércio eletrônico, delivery, que é a entrega, porque as pessoas não podem ir até as lojas, etc. E a propaganda, o marketing, nas suas variadas formas, ele está sendo, vamos dizer assim, um custo muito interessante para as marcas. Eu vou dar outro exemplo que vocês conhecem bem, que é o produto Big Brother Brasil, que está há 21 anos no ar. É um programa, mas veja bem que economicamente ele é um produto da empresa Rede Globo. E esse produto, ele bateu esse ano, a edição de 2021, recorde, todos os recordes, de arrecadação através da propaganda e do marketing. Por quê? Porque o marketing da Rede Globo teve uma ideia, considerada genial, que era, até o ano passado, a empresa que contratava os intervalos para aparecer no programa, etc., ela contratava para tudo, para TV aberta, para TV por assinatura, internet, etc. E o setor de marketing, esse ano, alguém teve uma ideia de diferenciar. Então, uma coisa é a sua empresa aparecer no programa só na TV aberta. Isso tem um preço. Outra coisa é ela aparecer também na internet, também na TV por assinatura, ou seja, em todas as plataformas. É o custo agora multiplataforma. Tá? E que as grandes empresas estão aderindo. Para resumir a história, a Rede Globo de televisão arrecadou, antes do programa entrar no ar, portanto, meados do ano passado, já que o programa estreou esse ano, eles vendem as cotas de patrocínio muito antes, ela arrecadou 750 milhões de reais. E aí você tem uma ideia o que é 1,5 milhão do prêmio do vencedor. É absolutamente quase que nada. Tá? Custos de logística, transporte e distribuição do produto. Isso tudo está dentro do mercado. No nosso caso aqui do Norte, vocês sabem muito bem que todo tempo, há décadas, tem esse discurso.
A cesta básica é cara em Belém porque é a última parada na logística do transporte do caminhoneiro, aquele caminhoneiro que sai do sul, que sai do sudeste, a última parada é Belém do Pará. Inclusive, antes da internet existir, o sul do Pará debochava, Marabá e Tucuruí, por exemplo, discos, produtos que eram novidade. Olha, em Tucuruí já tem, Marabá já tem, por exemplo, a trilha sonora internacional de Dancing Days, 78. Belém ainda não tinha o disco. Por que isso? Porque, pela logística de transporte, os caminhoneiros entram no Pará pelo sul do Pará. Então, eles descarregavam a mercadoria e você encontrava nas lojas de discos de Marabá, de Tucuruí, discos que não existiam ainda em Belém à venda. Claro que isso é de uma era pré-internet, tá? Que não existia internet. É só para vocês entenderem o raciocínio. Então, quando eu somo custos de mercado, que é o que eu preciso para colocar o bem ou serviço que eu estou produzindo nas mãos do consumidor, porque o consumidor ele vai ao mercado para comprar. Ele não conhece o circuito produtivo. No entanto, existe um circuito produtivo que é anterior ao produto no mercado. Se eu vou numa loja, se eu vou num shopping center, se eu vou no supermercado e vou comprar alguma coisa, aquilo ali foi produzido por alguém, por uma empresa, que eu, como consumidor, não tenho acesso. Eu não conheço os custos da produção, nem tampouco os custos de mercado para aquele produto chegar ali na minha mão, naquela prateleira, naquela vitrine. Isso é muito importante que vocês entendam isso. E com a pandemia, que foi a observação que eu coloquei aqui, foram adicionados novos custos que antes não eram contabilizados, que são os custos sanitários. Quais são os custos sanitários? Por exemplo, uma empresa tem que comprar toneladas de álcool em gel, porque ela tem que oferecer aos clientes e aos trabalhadores. Se, conforme a legislação mundial, ela tem trabalhador acima de 60 anos, ela tem que colocar esse trabalhador em home office e não alterar nada o salário dele, a não ser que haja algum acordo sindical, etc. Então, esses novos custos, e esses dados eu retirei de um relatório do Banco Mundial, que foi lançado em setembro de 2020, quando a pandemia ainda custava a economia mundial $1 trilhão, e para o Brasil ainda estava em 120 bilhões de dólares. Hoje, esses números estão estratosféricos, não é mais esses números, mas a permanência dos custos sanitários continua, porque a pandemia não acabou. Então, vamos voltar e fechar o raciocínio. Quando você forma preço dentro do sistema, aquele sistema que a gente acabou de ver, que é formado por agentes mais as forças produtivas, você tem que considerar, hoje, 3 tipos de custo. Custos econômicos da produção, tanto a nível do capital constante quanto a nível do capital variável, custos de mercado e custos sanitários. Eu imagino que agora sim vocês devem estar com perguntas. Então, vamos ouvir as perguntas de vocês antes de vocês visualizarem o sistema, que é o gráfico que já está aparecendo aqui. E que eu até peguei, baixei da minha máquina, ele numa escala maior, para a gente poder visualizar ele maior do que o que ele está aqui no slide. Mas antes dele, vamos lá. Deu para entender essa formação de preços? Não é algo tão, vamos dizer assim, difícil, mas também não é simples. Precisa você concentrar e prestar atenção. Você tem 3 grandes grupos de custos. Os custos econômicos, hoje com a pandemia, os custos sanitários, e você tem os chamados custos de mercado. Tudo isso, o preço do seu produto vai ter que remunerar, vai ter que pagar.
Claro que, como nós estamos numa aula teórica de Economia Geral 2, nós estamos começando, a gente está falando ainda muito no geral. Então, desde um copinho de água mineral que você compra numa lanchonete, em algum lugar, até um computador altamente sofisticado. Por exemplo, a IBM lançou no passado o seu computador quântico, a Google também já está finalizando o seu computador quântico. Hoje, a questão da computação, vocês sabem que já está na era quântica, né? Inclusive, acho que foi há 2 anos atrás, foi antes da pandemia, 2 ou 3 anos atrás, todas as grandes empresas de tecnologia lançaram desafio para programadores. Infelizmente, os requisitos são, vamos dizer assim, como a gente brinca, leoninos, né? Eles vão devassar toda a sua vida, você não pode ter nenhuma restrição jurídica, nem civil, nem absolutamente nada, tem que ter, e tem que ter experiência. Isso também, vamos dizer, foi um quesito que eles colocaram, programadores com mais de 15 anos de experiência em programação de computadores, e eles iriam financiar você para que você pesquisasse a linguagem do computador quântico. Porque o grande problema para você trazer o computador quântico daqui a algumas décadas para o consumidor final, assim como hoje nós temos as máquinas nas nossas casas, escritórios, etc., que um dia elas foram gigantescas, né? Lá atrás, na década de 60, esses computadores que hoje são de mesa, eles ocupavam uma sala inteira. Então, assim, hoje é o computador quântico, ele é gigantesco. Para que ele venha a ser viabilizado para o consumidor final, é preciso traduzir a linguagem, porque ele quebrou a criptografia binária dessa computação que a gente conhece hoje. Para quem tem uma noção básica de programação, vocês sabem que os computadores, eles falam entre si usando somente o código binário, que é o 0 e 1. E a partir daí eles fazem as combinações para conversar. Tá? Mas a questão hoje é de você... Só um minutinho, Lucas, já vou voltar. Deixa eu só concluir aqui. De você, entre 0 e 1 na computação quântica, você tem trilhões de dados. Tá? Então, nessa questão dos trilhões de dados, de cálculos, é que Microsoft, Apple, Google, todas estavam financiando no mundo inteiro. Elas foi uma chamada internacional, elas chamaram programadores, engenheiros mecatrônicos, enfim, quem trabalha, profissionais experientes, com no mínimo 15 anos de experiência, para que eles pudessem estudar e, quem sabe, ajudar a quebrar essa questão da criptografia, visando, lá na frente, eles estimam atualmente que de 15 a 20 anos teremos computadores quânticos na casa das pessoas. Pode ser até que seja antes, né? Ninguém sabe. Bom, o Lucas está pedindo, professora, pode explicar melhor os custos de mercado? Pois não, Lucas, custo de mercado é tudo aquilo que você, como empresário, tem que se imaginar como empresário, que é mais fácil para você entender. Você já produziu o seu produto, seja ele qual for, você pode imaginar aí o que você quiser. Você já está com ele pronto, ou seja, os custos econômicos de produção já foram feitos, ele está pronto. Agora, você tem que vendê-lo, você tem que levá-lo ao mercado. Qual é o seu mercado? Para onde você tem que transportá-lo? E aí vai entrar custo de transporte, a propaganda que você tem que fazer, etc, etc. Tem muita gente que não entende, por exemplo, eu estava falando da Fiat ainda há pouco, a Fiat é uma das grandes patrocinadoras do Big Brother, que comprou a cota completa, internet, TV aberta, TV por assinatura, tudo. Tá?
Mas por que a Fiat fez isso? Ela gosta do programa? Não, claro que não, provavelmente eles sequer assistem. Tá? Mas a grande questão é um produto que vende, que tem visibilidade, e o setor, a indústria automobilística está em queda com a questão da pandemia. Então, para que haja propaganda dos lançamentos, além daquela propaganda tradicional que todos nós estamos acostumados, que entra no intervalo dos programas, em todos os canais de televisão, na internet, etc., ter uma propaganda, vamos dizer assim, mais intensa, que é dentro de um programa consolidado como produto do entretenimento. Tá? Observe que a área de entretenimento, que é o caso de cinema, televisão, teatro, etc., ela é uma área que hoje, com as redes sociais, quanto mais levantar polêmica, melhor. Então, mesmo aquelas pessoas que entram no Twitter, entram no Facebook só para escrever odeio o Big Brother, não sei o quê, ela está fazendo propaganda, ela não percebe, mas ela está. Então, essa questão de gostar ou não gostar, assistir ou não assistir, às vezes quem fala mal sabe mais do que quem assume que gosta e que assiste. Não gosta, mas sabe tudo o que acontece, né? Quer dizer assim, é impressionante isso. Mas a grande questão aí do ponto de vista dos custos de mercado é que você não pode só pensar em produzir, mas sim você tem que pensar em chegar na mão do consumidor que você quer. Claro que isso vai variar, uma coisa que eu nem coloquei aí para não complicar, mas eu acho que facilita o raciocínio, que é a questão das diferentes faixas de renda. Tá? Então, vamos pegar um grande grupo, vamos pegar uma corporação transnacional, a Unilever. A Unilever, ao lado da Johnson & Johnson, ao lado da P&G, elas são grandes produtoras de produtos de limpeza e produtos de higiene, tanto para higiene infantil, higiene feminina, higiene masculina e produtos de limpeza, sabão em pó, detergentes, desinfetantes, etc. Tá? A Unilever, ela tem marcas que são para o consumidor de baixa renda, ela tem marcas para o consumidor de média renda e ela tem marca para o consumidor de alta renda. Então, o consumidor final, a maioria, ele não sabe. Ele vai, compra um produto, mas ele não tem ideia de que aquele produto foi feito para a faixa de renda dele. E que, às vezes, ele está comprando o mesmo produto que, por exemplo, o seu funcionário está comprando também. Então, é interessante, às vezes, você ver pessoas extremamente arrogantes no supermercado, por exemplo. Eu não compro tal marca, porque eu não como. Eu só como X marca. Aí você vai olhar a marca que a pessoa falou que não come, o fabricante é a mesma da que ele disse que adora. Só muda a faixa de renda, que o outro produto é mais barato e o outro é mais caro. Mas eu espero que vocês estejam entendendo o que eu quero dizer. Mudam-se as embalagens, muda-se o design do produto, muda-se a propaganda do produto, porém o fabricante é o mesmo. Essas corporações transnacionais, elas têm trocentas marcas e elas atendem um público variado, desde aquele trabalhador que ganha um salário mínimo ou menos, até o camarada que é milionário. Mas o importante é que ela está vendendo o produto dela. Deu para entender agora, Lucas e os outros, os custos de mercado? Mercado é tudo que não entra na produção. O produto já está pronto. Aí agora eu tenho que fazer a propaganda dele, eu tenho que vender, eu tenho que transportá-lo, até ele chegar na mão do meu consumidor final. Ficou claro isso? Ok? Então vamos seguir. Eu escolhi para vocês um gráfico que é do Banco Mundial também, que era para impactar.
Vocês estão vendo ele aqui? Deixa eu ver se... Estão vendo essa imagem aqui maior? Estão visualizando a imagem maior? Só o gráfico? Sim, professora. Tá. Então, vamos lá, vamos entender esse gráfico. Primeiro, eu queria comentar a época dele. Não sei se dá para vocês lerem, que aqui a própria letra do gráfico ela é mais clara. É um relatório do Banco Mundial de 2017. Tá? E aqui cabe uma explicação. Todo dado internacional ele tem uma defasagem de 2 anos. Então, esse gráfico ele só foi divulgado em 2019. Mas, no entanto, ele se refere a dados de 2017. Por lei, instituições como o Banco Mundial, FMI, OCDE, eles têm que colocar o ano da coleta do dado. Então, por isso que ele coloca aqui embaixo, 2017. Mas, na verdade, só foi publicado em 2019. Esse gráfico, ele chama a atenção por quê? Porque isso aqui é a economia mundial. Tá? Então, você vê aqui o pedaço dos Estados Unidos, 24,4% da economia mundial, 19,39 trilhões de dólares. Hoje, estima-se que esse número está chegando em 22 trilhões de dólares. Ou seja, cresceu ainda mais essa fatia, esse bolo aqui dos Estados Unidos. Tá? Vamos lembrar que ano passado, devido todo o caos da pandemia, embora que ainda está caótico, mas ano passado ninguém sabia o que fazer, a surpresa, o choque. Então, os dados, eles praticamente só estão sendo computados esse ano, 2021. Então, se você procurar dados de 2020, você encontra muito pouca coisa, e quando você encontra, o próprio órgão, por exemplo, o relatório que eu me referi do Banco Mundial de setembro do ano passado, eles colocam uma série de restrições, que eles coletaram o dado até abril, analisaram o dado, publicaram em setembro, mas ainda esse dado não é confirmado, etc., etc., porque é um ano pandêmico. Então, no ano pandêmico, a própria coleta de dados ela é prejudicada. Tá? Bom, temos aqui a China, nessa época aqui, 12,24 trilhões de dólares, tudo aqui está em dólares, respondendo a 15,4% da economia mundial. Na verdade, quando você estuda relações internacionais, ou no curso de vocês, Finanças Internacionais, que é uma disciplina maravilhosa, tá? Você vê que China e Estados Unidos são hoje os dois global players, ou seja, os principais atores, os principais jogadores do tabuleiro mundial. O número da China também está estimado que atualmente não é mais 12, estaria chegando em 17 trilhões de dólares. Mas a grande, vamos dizer, questão aqui é que a China é a dona da dívida dos Estados Unidos, é o maior credor. O último dado que saiu, ainda antes da pandemia, final do ano de 2019, os Estados Unidos já devia para a China uma quantia impagável, que eles não vão pagar nunca, na faixa de 500 trilhões de dólares, muito mais do que o seu PIB, do que o PIB do mundo, ou seja, não tem como pagar. E aí vem a questão, por que a China continua emprestando? E aí vamos lembrar que o ex-presidente Trump, ele começou o ano de 2020, e ele já vinha fazendo isso desde 2018, sobretaxando os produtos chineses, e a China teve que dar uma apertada, sobretaxou os produtos norte-americanos também. Enfim, é uma guerra de poder, uma guerra comercial, uma guerra financeira, tá? Que não tem nada de ideológica. Na internet a gente vê muito essas fake news, capitalismo versus comunismo. Primeiro que comunismo nunca existiu, tá? A sociedade nunca chegou nessa etapa. O socialismo da ex-União Soviética se transformou em capitalismo de Estado.
Lá atrás, em outubro de 91, quando a ex-União Soviética deixou de existir como país juridicamente e se transformou em 11 países que constituíram a CEI, Comunidade dos Estados Independentes, se viu que a maior economia era a Rússia, que naquela época era 10 vezes menor que a economia brasileira, lá atrás, em 91. No entanto, a Rússia, vocês estão vendo ela bem aqui, 1,58 trilhões de dólares, responde por 1,99% da economia mundial. Ela sempre teve um tratamento diferenciado por causa do seu acervo bélico-militar. Então, por isso que ela sempre foi tratada de uma maneira diferenciada pela comunidade financeira internacional. Bom, aí vamos falar aqui do nosso amado Brasil, nessa época aqui, 2,06 trilhões de dólares, respondendo por 2,59 da economia mundial. Vamos lembrar que o Brasil caiu, e aí aquilo que eu falei, o dado que foi divulgado agora, 2021, que o Brasil teria ido, ainda não está confirmado, mas estaria indo para a 12ª posição, e não mais ficando entre as 10 maiores economias do mundo, isso reflete 2 anos para trás. Então, nós estamos falando final do ano de 2018. Sempre os relatórios internacionais, eles são divulgados março, abril do ano seguinte. Então, 19, 2020 é divulgado no início do ano de 2021. Com pandemia ainda não foi confirmado, mas aqui nós tivemos queda no PIB brasileiro. O PIB brasileiro não está mais 2,06, a última estimativa que saiu é 1,59, tá? Que é fruto não só da pandemia, mas de uma série de equívocos de política econômica. Tá? Bom, aqui tem os outros países, que depois vocês podem olhar com calma, porque vocês vão receber o slide, vão receber também a gravação da aula, então vocês vão poder olhar com calma aqui e matar a curiosidade. Mas aqui a grande questão, para a nossa aula, que é sistema econômico, formação de preço, é você observar que os líderes desse sistema, eles controlam o sistema. Basta você visualizar aqui. Não tem como um país que responde por uma fatia super pequenininha, ele poder comandar esse jogo que está aqui. Tá? E aí isso geraria inúmeros debates, sai inclusive da disciplina de vocês. Tá? Antes da gente passar, como a gente está indo nesse estilo bem calmo, para vocês entenderem, tá? Aqui a gente vai entrar na descrição do sistema. Eu queria ouvir se tem perguntas, ou se a gente pode seguir. Tá tudo bem? Estão muito assustados, pouco assustados, chocados, admirados, fascinados? A Jenny dizendo, pode seguir, professora. Então, vamos lá. Descrição do sistema. O volume de capital dinheiro compra todos os meios necessários à produção de um determinado bem ou serviço e paga a mão de obra necessária, que é o que a gente já tinha comentado, mas eu relembrei aqui do capital constante e do capital variável. Capital variável são as pessoas. Toda a mão de obra necessária, desde o nível menos qualificado até o mais qualificado. E capital constante, tudo aquilo que eu vou precisar de equipamentos, maquinário, matéria-prima, etc. Capital constante e capital variável são aplicados em um processo produtivo do qual se originará um produto, bem ou serviço. Tá? Este produto precisa ser vendido no mercado por um preço que remunere seus custos produtivos e de mercado, que era o que a gente estava comentando ainda há pouco. E ainda gere lucro para seus produtores e acionistas, sobrevalorizando o capital dinheiro inicial. Tá? Eu não sei se vocês já leram um livro muito interessante chamado As Cartas de Bezos. Bezos, aqui no caso, significa o Jeff Bezos, o fundador da Amazon.
E ele conta como que ele conseguiu um empréstimo, os pais dele emprestaram $300 mil, ele levantou mais 700 mil junto aos bancos, e com $1 milhão ele inaugurou a Amazon. Tá? E a partir daí começou. Então, esse livro, As Cartas de Bezos, são as cartas dele para os acionistas. E, segundo o livro, ele teria criado uma metodologia própria, etc., mas, enfim, que não cabe, não é o momento da gente falar disso aqui. Eu só estou dando exemplo que você, às vezes, é um produtor e é o acionista, e às vezes sim, às vezes não. Às vezes você só produz, mas você não é o acionista principal. Ou você tem um grupo de acionistas. Tá? A gente estava falando da Fiat, a Fiat é um conglomerado, na verdade, dividida em milhares de acionistas. Ela atua, aqui no Brasil, a gente só associa a Fiat com automóveis, mas, na verdade, ela atua em 10 segmentos. Tá? E, inclusive, o caso dela é super emblemático por causa da briga dentro da família Agnelli, né, os fundadores, lá atrás, o Gianni Agnelli e os herdeiros. Tá? Para vocês terem uma ideia, até hoje rola na justiça italiana a briga da mãe contra os filhos, filhos contra a mãe. Quer dizer, na questão aqui da briga pelo controle majoritário das ações do grande grupo Fiat, que atua em 10 segmentos da economia mundial, não apenas na questão, como a gente conhece no Brasil e associa só na área automobilística. Tá? Bom, aí a gente vai entrar no livro, que é o livro Estado e Subdesenvolvimento Industrializado, é um livro de 77. Vocês leram o capítulo 21, tá? Que é onde ele fala sobre o funcionamento do sistema, que é o nosso tema da nossa unidade 1. Tá? Então, em primeiro lugar, quem é o Bresser Pereira? Luiz Carlos Bresser Gonçalves Pereira é um economista hoje com 86 anos, foi ministro da Fazenda em 1987, de abril a dezembro, no governo Sarney, ministro da Administração, olha aí, falou com vocês, e da Reforma do Estado, de 95 a 98, no primeiro governo do Fernando Henrique Cardoso, e ministro da Ciência e Tecnologia no segundo governo do Fernando Henrique Cardoso, de janeiro a julho de 99. Tem inúmeras contribuições acadêmicas, ganhou inúmeros prêmios, tem inúmeros livros publicados, enfim, se a gente for escrever todo o currículo dele, são mais de 50 slides, né? Mas aqui o que interessa para nós é que ele se considera um economista de linha keynesiana desenvolvimentista. E é um verdadeiro pensador do desenvolvimento econômico brasileiro. Por isso que o texto já entra falando do Brasil. Eu não sei se isso chamou a atenção de vocês, mas ele já começa falando da industrialização leve no Brasil. Tá? Bom, são 10 pontos do texto, tá? A gente vai avançar até onde der. A minha preocupação é que vocês entendam cada item. Então, a gente já está indo para a reta final da atividade síncrona, mas não tem problema, a gente vai continuar seguindo, se for necessário, na outra atividade. Tá? Podemos entrar nos pontos, está tudo bem? Ou alguém quer fazer alguma pergunta antes da gente entrar nos pontos específicos do texto? Turma, vocês estão me ouvindo? Ok. Então, vamos lá. Vamos ver até onde a gente consegue caminhar. Bom, ele inicia o capítulo falando do Brasil, da fase de industrialização leve, que ocorreu nos anos 30 a 50. Olha aquela mistura que eu expliquei para vocês no início. Micro, macro, desenvolvimento econômico e economia brasileira. Com a instalação do setor produtor de bens não duráveis, aqueles com vida útil
inferior a 5 anos. Então, veja bem, a questão da industrialização no Brasil, ela durante muito tempo ela foi polêmica, porque você tem livros como o do Jorge Caldeira, Brasil, a Nação Mercantilista, onde ele afirma que no Brasil colônia já tinha industrialização, no caso do setor têxtil. Né? Mas não é considerado, vamos dizer, do ponto de vista da literatura econômica, do desenvolvimento da economia brasileira, o que o Jorge Caldeira chama de industrialização no Brasil colônia, na verdade é visto como fábricas de fundo de quintal. Como política econômica de industrialização, você tem a partir dos anos 30 com Getúlio Vargas. Tá? Nos anos 50, você já tem a instalação do setor produtor de bens duráveis, que são aqueles com vida útil superior a 5 anos, principalmente a chamada linha branca. Qual é a linha branca? Fogões, geladeiras, naquela época nem tinha ainda máquina de lavar roupa, ela surge depois. Tá? E atualmente, quando você fala linha branca, você fala fogão, geladeira, máquina de lavar roupa e máquina de lavar louça. Tá? Em países como os Estados Unidos, Canadá, que tem um inverno muito forte, você tem também as máquinas de secar a roupa. Aqui no Brasil, quase não é utilizado, apenas pessoas, vamos dizer assim, muito ricas, algumas até importam dos Estados Unidos, só para dizer que tem a máquina de lavar roupa do lado da máquina de secar roupa. Tá? Mas não é muito utilizado, vamos dizer assim, pelo consumidor comum. Além da linha branca, você tem também automóveis, você tem outros eletroeletrônicos que são considerados bens duráveis. A fase da industrialização pesada, com a siderurgia e as chamadas indústrias de base, aço, petróleo, petroquímica, inauguram o setor produtor de bens de capital deficiente, com capacidade ociosa instalada. Veja bem, se esse mesmo conteúdo, esse mesmo assunto estivesse sendo ministrado no curso de economia, ele não estaria sendo ministrado assim, falando, explicando. Não. Nós colocaríamos uma função de produção e, a partir da função de produção, nós iríamos analisar os setores produtores de bens não duráveis, duráveis e bens de capital. Até hoje, 2021, o nosso setor de bens de capital, o que é bens de capital? São máquinas que produzem os produtos finais. Então, são máquinas, realmente, a maioria delas é gigantesca, tá? E o Brasil importa, a grande maioria, mais de 90% é importado. Tá? Por isso se fala capacidade ociosa instalada, quer dizer, o país ele tem tamanho no sentido de consumo, ele tem um mercado gigantesco pelo seu tamanho geopolítico, no entanto, ele não tem tecnologia para produzir bens de capital, ele importa. Tá? Então, é o que a gente chama em economia brasileira B1 insuficiente. B1 é o departamento produtor de bens de capital. Mas, por enquanto, não vamos nem nos preocupar com isso, porque a gente está fazendo a leitura, vamos dizer, detalhada, sem ser do ponto de vista matemático. Tá? Bom, a partir daí, isso aqui ele faz uma espécie de introdução. E aí chega aquele momento que ele diz que ele vai trabalhar 10 pontos. Tá? E aí vem a primeira coisa que eu espero que vocês tenham percebido na leitura, tenham entendido. O autor considera a divisão tradicional moderna como sendo os setores agrícola e industrial, respectivamente, que era uma interpretação que vigorava quando ele publicou o livro em 77. O que é interessante falar para vocês é que essa matéria está sendo ministrada em 2021 e continua assim. O setor agrícola é visto como setor tradicional de uma economia. Por que é visto como setor tradicional da economia? Porque lá atrás, isso foi visto em Economia Geral 1, quando o capitalismo surge das entranhas do feudalismo, ele nasce como uma economia de base rural, de base agrícola.
Então, por isso que se diz que o setor agrícola ele é tradicional, mesmo estando em 2021, mesmo tendo os avanços tecnológicos que o agronegócio tem. Vocês sabem muito bem que hoje tem fazendas no Brasil que são totalmente automatizadas, que trabalham com um grande avanço tecnológico e que não ficam nada a dever a fazendas da Europa, dos Estados Unidos, etc. Tá? Mas mesmo com todo esse avanço, quando você vai fazer uma análise teórica do sistema, você vai dizer que o setor agrícola é o tradicional e o industrial é o moderno. Tá? O autor considera como válida a chamada lei de Sé. A oferta cria sua própria procura, elaborada pelo economista Jean-Baptiste Sé, que viveu de 1767 a 1832, e que foi bastante influenciado pelas ideias do Adam Smith, que viveu de 1723 a 1790. Vamos fazer uma pausa aqui, tá? Que é para vocês entenderem, e já são 6h25, eu vou aproveitar para fechar, e na próxima atividade síncrona a gente vai seguir a partir do item 5, que é a retroalimentação entre os setores moderno e tradicional. Tá? Então, vamos entender o que é isso, a oferta criar a sua própria procura. Tá? Eu vou dar um exemplo para vocês não esquecerem nunca mais. Tá? Alguém de vocês ou da família de vocês já pegou aquela revistinha da loja Polishop que tem no shopping center? Para quem conhece a revista da Polishop, acho que já está entendendo o que eu estou falando. Ali tem cada equipamento que você olha assim e diz assim, nossa, é uma loucura, eu nunca pensei que precisasse disso. Mas aí você descobre que precisa. Qual é considerada a maior prova do século XXI que Sé estava certo? Algo que todos nós usamos. Uma necessidade que ninguém sabia que tinha e que agora todo mundo não consegue viver sem. A internet mesmo, né? A internet. Pode falar, Denis. Internet, computador, meios tecnológicos. Mas mais do que isso, celular, computador, eles são produtos físicos. A questão é da oferta, criar sua própria procura. O símbolo hoje do século XXI são as redes sociais. Lá atrás, quando foi criada a primeira rede, por exemplo, o Facebook, que ainda é a maior, tá? Lá atrás, quando dizem que o Zuckerberg roubou a ideia de 3 amigos, incluindo um brasileiro, etc., tá? Mas isso nunca foi comprovado, eles fizeram acordo na justiça e nunca foi revelado, e ele é o único dono e acabou. Tá? Por que ele está sendo tão perseguido agora? Todos os estados norte-americanos se uniram, os procuradores, e entraram com um processo que já está protocolado, já foi protocolado ano passado, contra o Facebook. Porque ele domina a questão do uso de dados, dos chamados metadados. Não sei se vocês já observaram que quando você pesquisa na rede social um assunto, seja ele qual for, música, gastronomia, arte, o que for, a própria inteligência artificial fica te oferecendo mais daquele assunto. É exatamente o uso desses dados. Hoje, um dos profissionais mais bem pagos na nossa área da economia, na área de vocês também, porque são áreas afins, economistas, administradores, contadores e engenheiros de produção, são os analistas de metadados. Aqueles que têm a capacidade de trabalhar e de visualizar tendências. Claro que o Facebook, o pessoal está falando aqui, algoritmos e tudo mais, só que a grande questão além de você saber programar, que foi aquilo que eu me referi ainda há pouco,
da questão da computação quântica é você saber interpretar. Porque são bilhões, trilhões de dados. Isso tem que ser filtrado, isso tem que ser analisado. Tá? Vem aí, está se desenhando, por exemplo, uma tendência que essas redes elas vão deixar de ser, entre aspas, gratuitas, porque elas não são gratuitas. Você paga com os seus dados. Mas elas vão provavelmente desenvolver pacotes de uso de dados, porque a justiça de vários países, não só os Estados Unidos, está entrando contra essas gigantes da tecnologia. Tá? A única que ficou de fora, até agora, a única que não foi processada, por enquanto, ainda está conseguindo se manter fora, é a Microsoft. Mas, provavelmente, daqui a pouco ela vai entrar também, porque os governos e também os donos de grandes conglomerados de mídia, eles cobram dessas redes o uso da informação. Por exemplo, foi noticiado há 15 dias atrás que o Zuckerberg fechou um acordo com o governo da Austrália. Isso depois de tirar a rede do ar na Austrália, por causa de uma briga com a imprensa australiana que quer ser remunerada pelas notícias. Dizem, não é claro que não há confirmação, que foi um acordo na casa dos 9 bilhões de dólares. Mas isso não foi confirmado. No entanto, o acordo foi assinado. Espanha, Alemanha, Canadá, Estados Unidos já entraram com processo que querem também, igual como a Austrália já conseguiu. E aí vem a pergunta, é claro que não é o mesmo valor, se for verdade os 9 bilhões para a Austrália, quanto não vai ser para uma economia do tamanho da norte-americana? E o Zuckerberg vai tirar de onde o dinheiro? Dos consumidores, dos bilhões de usuários do Facebook no mundo inteiro. Não tenha dúvida disso. Então, os grandes especialistas já estão apontando, inclusive já dizendo assim, olha, aproveita enquanto é só acessar e entrar. Daqui a pouco não vai mais ser assim. Ninguém sabe dizer exatamente quando. Tá? Bom, gente, são 6h31, eu queria dar alguns avisos. Primeiro, eu recebi aproximadamente, não sei agora, porque eu não estou olhando o meu e-mail, estou em aula, então pode ser até que tenha mais. Mas até quando eu olhei antes de começar a aula, eu tinha recebido 6 exercícios. 6 alunos haviam enviado o exercício da semana passada. Eu vou dar um prazo até terça-feira. Por quê? Porque eu sei que tem alunos que trabalham, tem alunos que, por algum motivo, alguma dificuldade tecnológica, não acessaram a tarefa. Então, para que façam e enviem para o meu e-mail até terça-feira. Quem não enviar até terça, pronto, passou. Qual é o objetivo desses exercícios? É construir os temas que vocês vão fazer a avaliação de vocês. A primeira e a segunda avaliação. Porque vocês estão vendo que na economia há muita polêmica, há muita teoria, e o nosso objetivo aqui, primeiro, é despertar em vocês o interesse na economia. Segundo, é ofertar ferramentas para que vocês usem na área de vocês. Vocês não serão economistas, vocês serão gestores, administradores. Então, o que a administração precisa da economia? Em termos teóricos, está lá no conteúdo que está no projeto pedagógico de vocês. Ok. Mas, especificamente, a turma de vocês. Eu vou só pegar os nomes que estão aparecendo aqui para mim no chat agora. A Vitória, o Denis, a Samara, o Lucas, o Arley. O que é que vocês realmente precisam da economia dentro do conteúdo programático? Então, esse é o objetivo principal do exercício. Por isso que eu pedi para que vocês... na verdade, eu provoquei vocês com a dependência tecnológica, mas, na verdade, não é só isso. Eu quero ver se sai mais na redação de vocês. Então, repito, até terça-feira, vocês podem enviar, porque eu vou corrigir, vou ler, e vou dar o retorno, vou postar o retorno para vocês na próxima sexta-feira,
que, de acordo com a nossa agenda, é atividade assíncrona de novo. Então, eu vou postar para vocês os resultados e já vou passar para vocês uma nova tarefa, que já vai estar relacionada com a avaliação. Tá? Para isso, eu preciso ler, eu preciso saber o que vocês estão pensando. Tá? É esse o objetivo do exercício. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos. A gente está começando, né, Economia Geral 2, que é um detalhamento da 1, ou seja, de como o sistema capitalista funciona. Na nossa próxima atividade síncrona, a gente vai seguir de onde nós paramos, que é a partir do item 5 do texto, e vamos entrar na outra unidade. Tá? E como essa primeira parte ela é mais lenta mesmo, tá? Eu espero que a gente use pelo menos uns 20 a 30 minutos só, e aí a gente possa entrar realmente na outra unidade. Tá? Bom, estou à disposição para ouvir se alguém quiser falar mais alguma coisa ou tirar alguma dúvida de alguma coisa que eu falei e não ficou claro. Vou interromper a gravação, já agradecendo a presença de todos que ficaram até esse final.